Eu moro sozinha há metade da minha vida e eu descobri uma coisa muito constrangedora. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Eu achava que aos 32 anos eu já teria aprendido e desenvolvido todas as habilidades de adultas, que parecem tão óbvias. Só que não. Eu ainda sonho com uma lava-louças, um robô aspirador e até mesmo um robô humanoide que faça tudo na minha casa, apesar de eu ter medo desses robôs. O interessante é que eu percebi que talvez eu não seja preguiçosa ou Nutella. Talvez eu só não tenha aprendido coisas que eu precisaria ter aprendido. Ou talvez eu tenha aprendido coisas cedo demais na minha vida. E aqui quem fala é a Ana Furquim do canal Entre Dores Giz, Fé, Ciência e Superação. E no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre a minha experiência de morar sozinha desde os 16 anos. Eu pensava que morar sozinha significava saber cuidar de uma casa. Mas a verdade é que morar sozinha até ensina sobre autonomia, mas não necessariamente sobre organização. Eu ainda tenho dificuldades com planejamento, rotina de limpeza, até mesmo rotina de supermercado, por incrível que pareça. Então essas coisas que eu pensava que com 16 anos, quase 2 décadas, gente, tá mais perto de 2 décadas do que de uma, morando sozinha, eu já teria todas essas áreas da minha vida resolvida. Mas essa não é a minha realidade atual. A verdade é que coordenar tudo, rotina de limpeza, manutenção, compras, cuidados com a roupa, planejamento, parece como aqueles equilibristas, sabe? Que equilibram várias coisas nas palmas das mãos. Gente do céu, e olha que nem filhos eu tenho, por isso eu tiro o chapéu, principalmente para as pessoas com filhos que dão conta da rotina do trabalho, da rotina de cuidar de uma casa e da rotina de cuidar de outro ser humano, porque olha, fácil com certeza não é. Tenho uma confissão para fazer para vocês. Muitas vezes eu comparo a minha vida com a vida da minha mãe e da minha avó. Gente, com a minha idade, a minha avó já tinha 8 filhos. E as minhas tias, inclusive a minha mãe, aos 8 anos já acendiam um fogão a lenha, iam trabalhar na roça, acordando 5 horas da manhã. Caminhavam quilômetros para chegar até a escola. E mesmo algumas tias minhas tendo só o ensino fundamental, elas sabem muito mais matemática do que alguns alunos meus do ensino médio. Mas eu me questiono, será que a nossa geração, a minha geração é millennial, tá? Eu tô falando dos millennials para frente. Será que nós somos mais preguiçosos, preguiçosas, ou as condições de vida é que mudaram? Talvez a tecnologia, as facilidades tenham assim nos deixado um pouquinho mais preguiçosos, eu confesso. Mas será que se minha avó tivesse outras oportunidades na vida dela, será que ela teria tido essa vida, de certo ponto, tão sofrida? Né? Porque a minha avó ela se dedicou para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, inclusive fez um excelente trabalho. Mas assim, essa dedicação, essa disciplina, né? Será que é fruto da pessoa ou fruto das condições? Porque não existia fogão a gás, tinha que pegar lenha para acender o fogão. Lavar roupa tinha que ser no rio. Lavar louça, às vezes, tinha que ser no rio. Então, a primeira vez que a minha família morou em uma casa com água encanada, eu acho que a minha avó deu glória a Deus, só pelo fato de conseguir lavar louça dentro de casa. Mas ela sempre teve uma vida mais sofrida, né? Teve que fazer mais concessões, né, para cuidar dos outros. Então eu me pergunto, será que toda essa disciplina, esse
Cuidado com a casa é uma facilidade inata ou é resultado das condições de vida que ela teve? Da mesma forma, e se você se identificar comigo, será que essa preguicite aguda é algo nosso ou é algo que é fruto do meio em que nós vivemos? Talvez a minha geração seja Nutella. A minha avó cozinhava em fogão a lenha e eu tenho preguiça de cozinhar na air fryer às vezes. E me sinto cansada, gente. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito de ver a opinião de vocês. Agora, eu quero compartilhar uma coisa que eu acho que é o coração desse vídeo. Eu nunca cuidei muito bem na minha casa. Só fazia os reparos necessários. Agora a parte estética, a parte de cuidar, deixá-la mais bonita, mais agradável, é uma coisa que eu sempre fui deixando de lado e empurrando com a barriga. E sabe por quê? Porque no fundo eu esperava outra pessoa para começar a minha vida de verdade. Eu esperava ser resgatada por um príncipe encantado que me tirasse aqui dessa minha pobre e humilde casinha e que a minha verdadeira casa, a qual eu iria cuidar de verdade, que eu iria investir, seria a casa que eu moraria quando eu estivesse casada. Mas por que eu deveria esperar outra pessoa chegar para construir a vida que eu gostaria de viver agora? Você também foi assim? Ou é assim? A verdade é que se eu não construir essa vida hoje, com a realidade que eu tenho hoje, fazendo o melhor com todos os recursos que Papai do Céu vem me abençoando, quando eu me casar, dificilmente vai ser diferente. Se hoje eu sou desleixada com a minha casa, se eu cuido dela de qualquer jeito, se eu não me preocupo, será que quando eu me casar eu vou mudar? Eu acho que não, né? Pelo contrário. Geralmente, né, é o que os casados me falam e me diz aí se isso é verdade. Quando você casa, o nível dificilmente sobe, né, de quando você era solteiro. Ele geralmente desce ou no mínimo se mantém como era antes. Então esse sonho de iludiane ficou para o passado. Hoje eu tô cuidando mais da minha casa, deixando ela mais bonita, ela mais agradável para eu viver em um ambiente melhor. Por exemplo, eu estou em um outro cenário, aqui no meu quarto. Eu fiz algumas mudanças na disposição dos móveis. Eu ainda não me sinto à vontade para mostrar meu quartinho, mas uma coisa que vocês podem ver. Estão vendo? Isso daqui que eu coloquei na parede? Eu comprei ano passado. Coloquei algumas fotos minha com a minha mãe, minha com a minha tia, das minhas tias. Tem outras fotos espalhadas pela minha casa. Paguei baratinho. E você vê, já deixa mais agradável o ambiente. A questão não é o dinheiro, gastar horrores. A questão é tornar o ambiente mais agradável, com os seus gostos. Tornar a sua casa mais aconchegante. Não espere o outro chegar. Não espere ser resgatada por um príncipe encantado, ou você, né, que espera se casar com uma mulher, não espere essa mulher, né, aparecer na sua vida, ou esse homem. Ah, Furquim, mas eu moro com um monte de gente, a galera não colabora na minha casa. Olha, tenta deixar o seu cantinho do jeito que você quer que ele seja. Nem que esse cantinho seja um pedacinho pequenininho do seu quarto que você divide com a outra pessoa. Vai por mim, isso vai fazer bastante diferença na sua vida. E quando você tiver a oportunidade de morar sozinho, ou se você tem o objetivo de se casar algum dia, com certeza toda essa sua habilidade, nessa sua maneira de encarar a vida, você vai levar para a sua próxima fase de vida. Então, gente, para fechar esse assunto, eu ainda estou aprendendo a construir uma vida que não dependa de outra pessoa. Estou cuidando mais da minha casa. Finalmente, eu vou reformar o que precisa ser reformado, meu banheiro.
que já tá, além de feio, desfuncional. Vou fazer outros reparos aí na minha casa, não só estético, e mais pra frente eu pretendo mostrar aqui nesse canal para vocês. Agora eu quero falar sobre a casa como um reflexo de como está a tua vida. No primeiro vídeo que eu gravei sobre esse assunto, e o título do vídeo é O que ninguém te conta sobre morar sozinha desde os 16 anos, eu toquei nesse ponto, que a casa é um reflexo de como está a tua mente. Então, sempre que a minha casa tá mais bagunçada, mais bagaceira, geralmente a minha mente está mais atormentada. Quando a minha casa tá mais arrumada, mais confortável, a minha mente também tá mais em paz, tá mais tranquila. Levando isso em consideração, essa questão de cuidar melhor da minha casa, de certa forma, é uma maneira de eu cuidar melhor de mim, do meu estado mental. Então, eu investir no ambiente que eu estou vivendo significa eu falar, eu ainda continuarei morando aqui. Eu não sei quando que Deus vai preparar o bom encontro para mim, né? Quando que Deus... porque eu tenho essa crença, tá? Se você não tem, eu respeito. Vai preparar, né, o homem certo para minha vida. E quando eu falo homem certo, eu não tô falando de uma pessoa perfeita, tá? Porque eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Tô falando de uma pessoa com defeitos que eu ature e qualidades que eu precise. E tudo isso não sou eu que posso fazer com a força das minhas mãos. Eu creio muito que é só o poder de Deus mesmo, ainda mais o mundão do jeito que tá hoje. Mas, enfim, voltando pro assunto, a casa como reflexo da nossa mente, né? Então, investir mais na minha casa é cuidar da minha mente. E eu convido você a fazer essa análise. Como que tá a tua casa hoje, ou o cantinho, né, que você tem dentro da sua casa, se você mora com muitas pessoas. Tenta conversar aí, né, com os familiares que moram com você sobre esse assunto, de tornar o ambiente mais agradável. Eu já passei por muitas fases nesses últimos 16 anos morando sozinha. Já morei de aluguel, lá no começo, dos 16 aos 19, e a casa que eu morava de aluguel era pior ainda, porque era uma casa que entrava água e tinha um monte de problema de vazamento e bolor, né? Porque era uma casa baratinha, na verdade era um porãozinho que ficava debaixo da casa da minha tia, casa que ela alugava. Então, mesmo morando sozinha, eu tinha a minha tia, né, como um apoio. Ela me ajudava, né? Na época eu almoçava e jantava na casa dela, então tinha uma alimentação um pouquinho melhor, né? Apesar que hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo cuidar melhor da minha saúde. Mas, enfim, as várias fases, né, da minha vida, eu percebo essa relação do ambiente que eu vivo com a minha vida mental, a minha vida emocional. Mesmo aos 32 anos, eu sigo aprendendo a cuidar melhor de mim. Ainda tô aprendendo a cuidar melhor das minhas roupas, cuidar melhor da minha casa, cuidar melhor da minha vida financeira, cuidar melhor da minha vida emocional e principalmente da minha vida espiritual. Ainda mais esse ano, que é um ano muito importante, o ano que finalmente eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, para a honra e glória do nome dele. Amém? E esses aprendizados eu quero trazer aqui no canal, compartilhar com você. E se você está vivendo uma jornada de dificuldades, como a que eu venho vivendo, né? Porque se você ainda não me conhece, eu lido com dor crônica há mais de um ano. E se você quiser saber mais, eu vou deixar um vídeo em anexo aqui na descrição. E esse ano não vem sendo fácil, mas Deus vem dando força. E apesar do meu corpo nem sempre acompanhar a vontade que eu tenho, por exemplo, às vezes eu quero fazer 1001 coisas, mas o meu corpo, ele tá pesado, ele tá cansado, ele tá dolorido, ainda assim, eu busco fazer o melhor com aquilo que eu tenho hoje. Sem vitimismo e sem ficar me culpando por não conseguir fazer todas as coisas do mundo ideal da minha cabeça. Porque essa
essa tendência de você ficar com chicotinho, né? Só se chicoteando, só se depreciando e colocando para baixo, também não é o caminho para a mudança. Eu moro sozinha a metade da minha vida. E por muitas vezes eu pensei que morar sozinha significa ter que fazer tudo sozinha, não depender de ninguém, depender somente de mim. Mas hoje, adulta, com uma mente mais, entre aspas, evoluída, eu não ganhei só cabelos brancos e algumas linhas de expressões na minha cara, não. Eu acredito que eu ganhei um pouquinho de sabedoria. Então hoje eu entendo que morar sozinha não significa ter que saber tudo ou ter que fazer tudo sozinha, mas sim continuar aprendendo sempre. E talvez morar sozinha seja construir uma vida que seja funcional para você, uma vida que funcione dentro da sua realidade, dentro das coisas que você precisa fazer no seu cotidiano. E se você mora sozinho, ou tem a pretensão de morar sozinho, ou está passando por um momento de dificuldade na sua vida, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir comigo nessa jornada de melhoria na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Esse canal não é o canal de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que sabe todas as respostas, daqueles coaches baratos de internet, sabe? É um canal que eu quero trazer reflexões, eu quero criar uma comunidade onde a gente possa se apoiar. Então, eu deixo esse convite. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. E nos vemos em uma próxima, se Deus quiser. Tchau!